Bom, gente, vamos lá. Bom dia. O que eu gostaria de falar com vocês hoje é sobre os moldes estruturais de resenha e dissertação. Antes da gente começar alguns outros, vou postar no grupo mais 2 outros textos, ainda sobre argumentação, tá? Ainda focalizando o tipo textual argumentar, que são carta de reclamação, carta aberta e poema protesto, tá? Como você contesta, como você consegue se posicionar protestando usando esses 3 elementos, esses 3 textos. Mas antes a gente precisa fazer leituras juntos aqui do que é uma carta, do que é uma resenha e do que é uma dissertação. Lembrando que a estrutura de uma resenha ela pressupõe um resumo, mas não fica só nele. Vocês têm acessos a resenhas até nos aplicativos digitais que vocês têm. Por quê? A Play Store, qualquer aplicativo que você for baixar, embaixo dele vai estar isso aqui, ó. Vai estar exatamente isso. Vai estar a resenha, as avaliações e resenhas. Resenha é isso, uma crítica, uma avaliação, um julgamento a respeito de um filme, de um livro, pode ser até de um produto, de uma série. Então tem comentários, não só com resumo, mas comentários críticos com juízo de valor. Aqui, por exemplo, ó, o jogo é muito bom, tem vários peixes e locais divertidos. Muito bom, recomendo. E aqui tem uma característica muito fundamental da resenha, que é a recomendação ou não daquilo que está sendo resenhado. Mas eu queria que a história fosse mais interessante. A única diferença disso para as resenhas um pouco mais detalhadas, que são as, vamos dizer assim, que a gente produz, é literalmente o tamanho. Porque não é muito diferente. Por exemplo, essa resenha do filme Coringa. O truco do Coringa. É tão difícil falar de filmes sensacionais, aqui nesse adjetivo já tem uma opinião do autor, indireta. Mais fácil dissertar sobre as falhas do que várias virtudes. O Coringa realmente foi mais do que mais um baralho de cinema atual, que infelizmente dá um tapa na cara da nossa atual sociedade brasileira, tão afeita a idólatras que pregam a baderna, a violência e extinguidos diferentes. Deixa eu pular um pouquinho, mas essa película vai muito além de readaptações de arquétipos. Desde o início, a sonoplastia vai se mostrando cada vez mais mórbida, desesperada e conflituosa, como o psicológico do antigo Arthur. E aqui vale comentar a atuação fenomenal de Joaquim Fênix. Esse fenomenal também é uma opinião minha. Não vemos tentando atuar, sua performance faz com que assinemos o pacto com a diegese artística, até nas danças isoladas, que nada mais são que somatizações da dança interna do personagem hamletiano entre a meia-sanidade e a loucura. A questão aqui é ser ou não ser normal, ser ou não ser um palhaço sem direitos perante os poderosos, ser ou não ser um justiceiro, ser ou não ser aquele que se deixa levar por pulsões e traços psicopáticos que são amplificados por uma vida trágica. Eis a questão. Mas Arthur escolheu. Logo que ele conheceu aquela personagem negra com a sua filha, ele aponta para a própria cabeça como se desse um tiro. Ele escolheu. Realmente a mãe dele tinha razão. Não tem graça. A vida dele não teve a mínima graça. E aqui eu começo a falar do resumo. Vejam, a resenha pressupõe um resumo, mas não fica só nele. Ele até tentou ser educado com as pessoas com as quais conviveu, mas foi abusado, espancado, despedido, desrespeitado. Seus traços de não aceitação interna e um complexo edipiano não resolvido pela ausência do rival culminaram na externalização do rival na sociedade que precisava ser punida. Para isso, Arthur, que vivia nela, também precisava ser punido. Por isso, metaforicamente, ele mesmo se mata na cena em que está ensaiando para aparecer na TV. Mais do que estudar os humanos, esse é o momento em que Arthur decide que seu monstro ganhou. É esse o instante em que sua sombra consegue matar seu ego social. A partir do momento que ele atira 100 balas contra o próprio pescoço, Arthur deixa de existir para que nele passe a reinar o Coringa, de cabelo verde, que acha engraçado matar. Isso aqui é um esquema de resenha, porque eu tenho não só o resumo, mas juízos de valores de quem escreve. Um outro gênero textual que utiliza da argumentação é a dissertação. A dissertação argumentativa, ela tem esse escopo, essa estrutura, esse moldezinho. Tem um parágrafo de introdução, o desenvolvimento em 2 e a conclusão. É essa estrutura que precisa ser preenchida para que o texto se configure como uma dissertação.
Eu não começo do nada falando, por exemplo, vou falar de preconceito religioso. Não, olha aqui, eu cito autores, cito pensadores e depois eu vou falar sobre o que eu quero. Eu tenho um projeto de texto. De acordo com Albert Camus, ela está citando um autor, escritor argelino do século XX. Se houver falhas na conciliação entre justiça e liberdade, haverá intempéries de amplo aspecto. Isso que eu grifei é o principal desse parágrafo. Nesse sentido, a intolerância religiosa no Brasil fere não somente preceitos éticos e morais, mas também constitucionais estabelecidos pela Carta Magna. Dessa forma, observa-se que a liberdade de crença nacional reflete um cenário desafiador, seja a partir de reflexo histórico, seja pelo desenvolvimento de cláusulas pétreas. E aqui fica claro o projeto de texto dessa aluna que ela pensou antes de escrever e fez um esquema. Porque nesse parágrafo ela vai falar do histórico de preconceito, cujos pontos principais estão aqui grifados, e nesse outro ela vai falar de leis com relação a isso. E ela conclui falando do que precisaria ser feito para que isso mudasse. Isso é uma conclusão com proposta de intervenção, que é o modelo Enem. Bom, espero que tenha ficado claro esses dois gêneros. Vou postar no grupo, então, outros gêneros de como contestar, de como entrar em protesto, de como fazer sua voz ser ouvida, que são poema protesto, carta de reclamação e carta aberta. Não é difícil. Carta de reclamação você faz para reclamar quando um produto deu defeito. É tipo aquele negócio do consumidor do Celso Russomano. Carta aberta é uma carta aberta à comunidade, normalmente divulgada em blogs, para falar sobre um assunto social. E ela é assinada por uma coletividade, ou pelas mulheres que são advogadas e estão falando sobre os problemas de agressão que as mulheres brasileiras estão sofrendo, ou para falar, por exemplo, da falta de água na escola, e aí você assina no nome de todos os alunos da escola. É desse tipo de coisa. Você se dirige a uma autoridade competente que poderia resolver um problema. Já o poema protesto, em vez de ser em prosa, eu vou usar a poesia. Eu não vou escrever até o final da linha, vou escrever até a metade e vou para o próximo verso. Vou trabalhar rimas, vou trabalhar métrica, vou trabalhar sons. E aí, por meio desse poema, eu coloco o meu posicionamento. Vou postar pequenos vídeos falando sobre isso para vocês.